O primeiro passo para eliminar maus hábitos e assumir controle da própria vida é compreender que um hábito não define quem você é. A maioria das pessoas acredita que aquilo que fazem repetidamente se torna parte de sua identidade. Eu sou assim, não consigo mudar, sempre faço isso. Essa visão aprisiona a mente e fortalece o hábito. O estoicismo, herdado da tradição grega, propõe uma abordagem radicalmente diferente. Separe quem você é do que você faz. Quando você entende que hábitos são apenas impulsos que você escolheu obedecer ou ignorar, a dinâmica muda. Um impulso é algo que surge, uma inclinação momentânea. Ele só se torna comportamento se você lhe dá permissão. Epicteto ensinava que você não é suas inclinações, você é quem decide obedecê-las ou não. Essa frase resume o poder do autodomínio. Nada externo, nem impulso interno, precisa ditar suas ações. Ao adotar essa perspectiva, você começa a desacoplar identidade de comportamento. Quando sente vontade de procrastinar, por exemplo, não se rotula como preguiçoso. Você reconhece o impulso e observa. Este é apenas um impulso. Posso decidir agir de forma diferente. Esse distanciamento cria espaço psicológico para escolha consciente, onde a consciência e a disciplina se sobrepõem à reação automática. Identificar o hábito como impulso permite também reduzir culpa e autocrítica. Em vez de se atacar por falhar, você observa o padrão e decide responder de forma mais estratégica. É a primeira engrenagem do sistema grego de autodomínio. Consciência sobre o impulso gera liberdade sobre a ação. Quando internalizado, esse conceito transforma a forma como você reage, pensa e planeja sua vida. A prática começa simples. Ao notar qualquer hábito automático, pergunte a si mesmo: eu sou isso ou apenas estou sentindo este impulso agora? Repetir esse questionamento diariamente fortalece a percepção de escolha, reduz reatividade e estabelece a base de todo o autocontrole estoico. Uma das estratégias centrais do sistema grego para eliminar maus hábitos é a observação consciente. Os hábitos prosperam no automático, invisíveis à mente que não os reconhece. Comer compulsivamente, procrastinar, reagir com raiva ou se distrair com trivialidades acontece muitas vezes sem percepção. O segredo está em trazer luz sobre o que antes estava escondido. Quando você observa o impulso sem agir, já começa a neutralizá-lo. Os gregos chamavam essa prática de prosoche, que significa atenção consciente e vigilante. Não se trata de julgamento, vergonha ou autocrítica, mas de perceber cada impulso com clareza e distância emocional. Imagine-se observando um comportamento em outra pessoa. Você nota padrões, forças e fraquezas sem se envolver emocionalmente. O mesmo deve ser feito consigo mesmo. Observar o hábito de fora quebra seu poder automático porque a mente passa a registrar a ação como uma escolha e não como destino inevitável. A observação fria é um exercício de autoconsciência diária. Quando surge o impulso, pare mentalmente e pergunte: estou agindo por hábito ou por decisão consciente? Esse momento de pausa, ainda que breve, interrompe o ciclo automático. Por exemplo, se você sente vontade de procrastinar, ao invés de reagir imediatamente, observe. Reconheça o desejo de adiar, analise a razão e decida conscientemente continuar ou interromper a ação. Cada observação fortalece a capacidade de escolher e reduz a influência do hábito. Além disso, observar sem julgamento permite aprender com os padrões. Você percebe gatilhos, horários e situações em que o impulso aparece, criando um mapa interno de vulnerabilidades. Essa informação é essencial para qualquer mudança duradoura. Não é força de vontade ou punição que elimina o hábito, é a clareza sobre ele.
Quanto mais você vê, menos ele tem poder. Praticar a observação fria consistentemente transforma impulsos em oportunidades de autocontrole. Cada momento de consciência fortalece sua mente, diminui reatividade e cria liberdade interna. O hábito deixa de ser um mestre invisível e passa a ser um aliado em potencial, porque você agora escolhe quando e como ele atua. Muitas abordagens modernas para eliminar maus hábitos insistem na repressão. Dizer não a si mesmo, lutar contra o impulso ou se punir quando falha. Essa estratégia é instável, porque força bruta mental gera desgaste e, frequentemente, explosão futura. O sistema grego, e especialmente o estoicismo, ensina que a mudança duradoura não vem da negação do impulso, mas da substituição consciente. Substituir significa criar alternativas estratégicas que satisfaçam a energia do impulso sem comprometer disciplina e propósito. Por exemplo, ansiedade ou agitação podem ser redirecionadas para movimento físico, uma corrida, exercícios de respiração ou meditação ativa. Distração com redes sociais ou procrastinação pode ser trocada por foco intenso e curto em uma tarefa relevante. O impulso não é eliminado por repressão, ele é transformado em ferramenta de desenvolvimento. Epicteto dizia que você não é suas inclinações, você é quem decide obedecê-las ou não. Essa perspectiva muda a narrativa interna. Você não luta contra si mesmo. Você escolhe conscientemente o caminho a seguir. Cada substituição fortalece autocontrole e reduz o poder automático do hábito. Além disso, ao trocar impulsos por ações construtivas, você cria resultados tangíveis, reforço positivo que motiva a continuidade do comportamento desejado. A chave da substituição é a proatividade. Identificar gatilhos, prever impulsos e ter alternativas prontas. Um hábito negativo não é apenas um erro, é um sinal do que precisa ser redirecionado. Por exemplo, se o hábito é procrastinar ao estudar, substitua o tempo de distração por micromomentos de estudo cronometrados, criando pequenas vitórias diárias. Se a tendência é comer compulsivamente, substitua o impulso por hidratação, caminhada ou alimentação consciente. Cada ação alternativa diminui o peso do hábito antigo e constrói disciplina mental. Substituição não é repressão e tampouco é indulgência. É uma arquitetura estratégica do comportamento humano, ensinando que o autocontrole não é luta constante, mas escolha consciente e inteligente. Quando praticada consistentemente, transforma hábitos em aliados, impulsos em ferramentas e fracos padrões automáticos em ações conscientes e virtuosas. Os gregos e os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade não vem do conforto, mas do domínio sobre ele. O desconforto voluntário é uma prática estratégica. Você expõe a si mesmo, de maneira consciente, a situações que o corpo e a mente naturalmente rejeitam. Essa disciplina treinada cria resiliência, reduz medo e fortalece o autocontrole. Quando você entende que o desconforto não mata e que o impulso não manda, você deixa de ser escravo de circunstâncias externas e de desejos internos. Entre os métodos clássicos estão jejum leve, exposição ao frio, momentos de silêncio prolongado e simplificação da vida cotidiana. Esses exercícios, embora pequenos, têm efeito profundo. Cada desconforto voluntário ensina que você pode suportar situações adversas sem perder a calma, foco ou dignidade. Marco Aurélio praticava rotinas simples que testavam sua resistência física e emocional, lembrando a si mesmo que a verdadeira virtude se revela na constância, não na facilidade. O propósito do desconforto não é sofrimento pelo sofrimento. Ele é treino deliberado para transformar resistência em força. Por exemplo, acordar antes do horário habitual,
evitar luxos supérfluos por um período ou se privar de gratificação imediata, cria um hábito mental de domínio. Você aprende a diferenciar entre necessidade e desejo, entre impulso e razão. Essa clareza fortalece decisões e reduz a vulnerabilidade a tentações que enfraquecem caráter e disciplina. Outro efeito poderoso é que o desconforto voluntário aumenta a confiança. Quando você enfrenta pequenos desafios diários de forma consciente, sua mente passa a lidar melhor com situações imprevistas, pressão social ou adversidades maiores. O desconforto deixa de ser ameaça e se transforma em ferramenta de crescimento. Cada ato deliberado de resistência se acumula como uma base invisível de força interna, preparando você para desafios reais, sem pânico ou ansiedade. O estoico não busca sofrimento, busca domínio. Cada desconforto voluntário é uma aula prática de autogoverno. Você decide a intensidade, o momento e a aplicação. Com consistência, essa prática molda caráter, aumenta a disciplina e transforma hábitos negativos em oportunidades de fortalecimento. O homem que treina sua mente e corpo através do desconforto voluntário desenvolve liberdade real, liberdade de escolha, de ação e de reação. Os gregos e estoicos não dependiam de motivação diária ou de momentos de inspiração para agir. Eles sabiam que a verdadeira liberdade e domínio da vida vem da rotina estruturada, do padrão diário que organiza corpo, mente e hábitos. A rotina fixa funciona como um algoritmo de autodominação. Quando o dia tem forma definida, os vícios e impulsos perdem espaço e a disciplina se torna natural. Cada atividade, cada hábito repetido com constância molda não apenas o comportamento, mas também a percepção de si mesmo como alguém capaz, íntegro e determinado. O segredo da rotina fixa não está em preencher o dia com tarefas, mas em criar blocos consistentes de prática que fortalecem virtude, foco e resiliência. Acordar em horário regular, treinar o corpo, estudar, refletir sobre ações e decisões, alimentar-se conscientemente e revisar metas são pilares que, somados, transformam pequenas ações em resultados extraordinários. Os gregos sabiam que força de vontade é limitada. A rotina estruturada elimina a necessidade de depender de motivação volúvel. Ela automatiza excelência. Outro ponto crítico é que a rotina fixa promove previsibilidade interna, permitindo que você enfrente imprevistos externos com calma e clareza. Quando mente e corpo têm horários, hábitos e rituais sólidos, eventos externos não geram caos emocional. O estoico torna-se resiliente porque sua base interna é inabalável, não porque controla o mundo ao redor. Essa consistência cria liberdade real, liberdade de reação, liberdade de escolha, liberdade de foco. A rotina também fortalece identidade. Cada ação repetida reforça a imagem de si mesmo como alguém disciplinado, capaz e íntegro. Não se trata apenas de fazer coisas. Trata-se de treinar a mente para obedecer ao que é virtuoso, não ao que é fácil ou prazeroso. A rotina cria momentum. Pequenos atos diários, invisíveis aos olhos alheios, se acumulam em resultados poderosos, moldando caráter e autoridade silenciosa. Portanto, a rotina fixa é mais do que hábito. É arquitetura de comportamento, algoritmo que transforma intenção em ação e ação em identidade. Quem domina a própria rotina controla desejos, domina hábitos e, consequentemente, a própria vida. Os gregos sabiam que liberdade não é ausência de regras, mas o domínio consciente de cada passo do dia, transformando ordinariedade em excelência constante. Antes de dormir, Sêneca praticava um exercício simples, mas extremamente poderoso. Ele revisava cada aspecto do seu dia, analisando ações, pensamentos e decisões à luz da virtude e do autocontrole.
Esse ritual, conhecido como julgamento noturno, não tinha intenção de gerar culpa ou autorrepreensão, mas de promover clareza, autodomínio e aprendizado constante. Ele fazia 3 perguntas fundamentais: onde eu falhei? Onde fui virtuoso? O que farei melhor amanhã? Esse processo sistemático permitia transformar experiências comuns em lições estratégicas para crescimento pessoal. O valor desse hábito é profundo. Ao separar falhas de identidade, o estoico observa comportamentos sem se degradar emocionalmente. Cada erro é visto como um impulso que poderia ser controlado, não como uma falha de caráter irreversível. Esse discernimento fortalece a mente, evitando arrependimentos e obsessões que paralisam muitos homens modernos. Além disso, a prática diária do julgamento noturno cria autoconsciência, permitindo reconhecer padrões, antecipar desafios e ajustar estratégias de forma proativa. É uma academia diária da mente. Outro aspecto essencial é que o julgamento noturno transforma a reflexão em ação prática. Ao registrar virtudes aplicadas, reforça-se o comportamento desejado. Ao analisar falhas, identifica-se o ponto de intervenção para o dia seguinte. Esse ciclo contínuo de avaliação e ajuste garante que cada dia seja um degrau no caminho da excelência pessoal, ao invés de um mero passar de tempo. É o estoicismo aplicado, pequenas ações consistentes, analisadas e ajustadas diariamente, gerando crescimento exponencial ao longo do tempo. Sêneca mostrava que o poder do homem não está em controlar o mundo externo, mas em governar a própria mente. Ao revisar suas decisões à noite, o estoico cria disciplina mental, força interior e autonomia emocional. Nenhuma circunstância externa pode desestabilizá-lo, porque ele já compreende o impacto de seus próprios pensamentos e escolhas. A prática noturna é, portanto, um método de liberdade. Liberdade de arrependimentos, liberdade de impulsos e liberdade para agir com propósito no futuro. Em resumo, o julgamento noturno é uma ferramenta de autodomínio absoluto. Quem pratica isso de forma consistente não depende de motivação, não reage de forma impulsiva e não se torna escravo de hábitos nocivos. Ao transformar cada noite em momento de análise e estratégia pessoal, você treina mente e caráter simultaneamente, consolidando a excelência interna que nenhuma força externa pode abalar. É um ritual simples, mas capaz de transformar qualquer vida quando aplicado com constância e sinceridade. O sistema grego de autocontrole não promete facilidade, conforto ou resultados instantâneos. Ele promete algo muito mais valioso: liberdade. Libertar-se dos impulsos, dos vícios e das reações automáticas significa recuperar o controle sobre sua própria vida. Cada hábito eliminado, cada impulso observado e cada ação consciente acumulam-se como tijolos na construção de um caráter inabalável. O homem que domina a si mesmo não depende de motivação externa, não se deixa levar pelas circunstâncias e não vive no piloto automático. Ele cria sua própria realidade por meio da disciplina, da reflexão e da consistência. O verdadeiro poder não está em controlar os outros ou manipular situações, mas em governar a própria mente. O estoicismo ensina que liberdade e força interna nascem do autodomínio. Quando você consegue separar sua identidade de seus impulsos, observa falhas sem se punir, substitui hábitos prejudiciais por rituais construtivos e cria rotinas estruturadas, você se torna inevitavelmente mais eficiente, mais respeitado e mais influente. Nada externo consegue abalar quem já conquistou a autoridade sobre si mesmo. Mais do que qualquer técnica, mais do que recompensas ou reconhecimento imediato, o autodomínio é o fundamento da excelência pessoal. É o poder de agir deliberadamente, de resistir às tentações que desviam do caminho
e de manter clareza e serenidade mesmo diante de crises. Quem internaliza esses princípios transforma desafios em treino mental, desconforto em oportunidade e disciplina em liberdade. É a essência do estoicismo, viver de forma consciente, virtuosa e estrategicamente poderosa. Portanto, aplicar o sistema grego de eliminação de maus hábitos e autodomínio não é apenas uma escolha de comportamento, mas uma decisão de vida. É decidir que você não será mais refém de impulsos, emoções desordenadas ou hábitos destrutivos. É assumir controle total da mente e das ações, construindo um poder silencioso, invisível, mas irresistivelmente eficaz. Autodomínio é, sem dúvida, o caminho para a liberdade, respeito e realização pessoal duradoura.